Bem-vindos e bem-vindas para a nossa prática de posturas em pé. As posturas em pé, elas são uma potente alavanca ao crescimento, a essa propulsão, a acessar todos os níveis de inteligência, de habilidades, de potências que estão contidas, né, dentro desse veículo, dentro dos nossos corpos. Então, nada melhor do que nós refinarmos o foco com Drishti. Drishti é esse foco ainda mais aguçado, como se mantendo o centro do alvo, e o centro do alvo é você, né? Então, por que eu quero trazer hoje esse convite? Fazendo uso de alguns props. Se você tem, ótimo. Se você não tem, não deixa de praticar, vamos junto que vai dar tudo certo, tá? Então, pontualmente hoje nós vamos usar para aqueles que têm os blocos, a cadeira e inicialmente isso é o essencial, tá? Mas se você não dispõe aí de blocos e de cadeira, siga junto. Então, preparem-se, invertendo ali o cruze das pernas, ajustando esses isquios no assento. É importante ter essa tração da carne dos glúteos para trás e para fora, sentindo que você se estabelece bem na ponta dos dois ossos, nos isquios, e se o teu sacro cai para trás, lembra de pôr mais altura no assento, seja com uma manta, almofada, próprio bloco, para sentir essa elevação lá da pelve, elevação lá do sacro, para alongar essa cintura, abrir espaço entre essas costelas, girar bem os ombros para trás e para fora, te trazendo ascendente lá do assoalho pélvico ao topo da cabeça. Faça com que as tuas inspirações te propulsionem ao alto e com que as tuas exalações tragam essa completa dissolução, relaxamento dos trapézios, músculos das costas, entendendo que relaxar as estruturas não é colapsar as estruturas. Então, manter vértebra por vértebra alinhada, coluna longilínea, e ao mesmo tempo penetrando as escápulas ao topo do peito. Então, no início, essas pequenas alavancas muitas vezes nos são desafiantes, sim, porque não é o nosso lugar de hábito e de costume. Então, lembra que você está aqui agora para refinar o foco em você e sair, quebrar alguns hábitos, alguns padrões de pensamento também, trazendo agora as mãos unidas, te encontrando no espalmar das mãos firmes, da sola das mãos as digitais. Deixe-se gradualmente relaxar toda a pele da face. Decanta o olhar no teu coração, mas mantendo esse espaço do coração ascendente, aberto, luminoso. E então, juntos, entoamos 3 vezes o mantra Om. E as invocações a Patanjali, se você está chegando e não as conhece, vá se familiarizando a partir da escuta e, à medida do possível, vá se experimentando no entoar das invocações. Yogena cetasya padena vacham malam charirasya chavajjakena yopa karotam pravaram munina patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankashakra siddharinam
Sahasrashirasam Shivetam Pranamami Patanjali Hari Om. Exalando, assenta o queixo ao peito, cérebro ao coração, as mãos sobre as coxas. Na inspiração, eleva a face, abra os olhos, fique em pé. Se você já tem os blocos aí, você pode posicionar os blocos entre as coxas em Tadasana. Então, um bloco entre as coxas e o outro bloco lá entre os pés. Então, você quer esse bloco tocando bem lá no osso púbico, estendendo bem as pernas. Traciona as coxas de fora para dentro. Traciona os tornozelos externos aos internos, sentindo lá esses ossinhos maléolos tocando ali, esse ossinho do pé, do tornozelo interno, tocando lá no bloco. Estende os braços desde os ombros, sente o pescoço longo. Usa dessa alavanca dos blocos como esse foco de atenção, de presença, especialmente nesse bloco entre as coxas. Registra, imprime essa memória dessa pele, das virilhas internas, das coxas internas, firmes. Intensifica o quanto possível essa tração, essa absorção, como se você quisesse espremer o bloco, extrair esse néctar, esse sumo dessa prática, já trazendo com isso essa elevação lá da pelve, a garganta. Relaxa a garganta, mas mantém as pernas bem firmes, peso ainda mais nos calcanhares e esteja na tua respiração, alargando nas inspirações a torácica, nas exalações, apaziguando cérebro, pescoço, trapézios, sem perder essa estabilidade, essa firmeza lá do quadril. Exalando, relaxa as mãos, tronco, tira os blocos lá, remove os bloquinhos. Então, refaz esse Tadasana com as mãos na cintura agora. Usa dos teus polegares ali bem no sacro, com a intenção de pressionar o sacro para baixo, para frente. Então, quando você faz essa alavanca para baixo, para frente, as pernas se flexionam, certo? Então, mantém isso para dentro e vai levando as coxas para trás. Resiste com esses polegares aí e vai levando as coxas, mantendo essa tração. Sente o calor, o aquecimento, a compactação, a potência que você vai acordando aí nesse encaixe, nessas 4 setas que você estabelece nessa pelve, cotovelos próximos, peito aberto, leva o peso para a planta do pé esquerdo, Vrikshasana, flexiona a perna direita, traz lá calcanhar bem pertinho da virilha, estende os braços na linha dos ombros. Então, lembra da memória daquele bloco lá antes? Pressiona dessa coxa externa em direção ao teu calcanhar, como se fosse aquela ação que você fez antes lá em Tadasana. Gira as palmas para cima a partir dos ombros, então você gira desde os ombros até essas digitais. E na inspiração, eleva os braços, mãos em linha com os ombros lá em cima. Estende o tronco, te traz lá para cima, cotovelos estendidos, afiados. Glúteo direito mais para frente, joelho direito para trás. Sente a cintura longa, afiada. As costelas, abre o espaço entre elas. Exalando. Desce os braços, mãos na cintura, desceu essa perna, refaz Tadasana aí, com as mãos lá no quadril, usa desses polegares como se você estivesse acionando um botão. Então, liga esses 2 botões aí, acionando aquela ação que a gente fez antes,
pélvica, descendo o sacro ao cóccix, ascendendo a pubis, sentindo as 4 setas ali e espremendo ainda aquele bloco lá entre as coxas. Leva o peso agora para a planta do pé direito, flexiona a perna esquerda, traz esse calcanhar lá bem pertinho da virilha. Cuida só para esses dedos do pé não ficarem apontando para frente. Faz esses dedos do pé esquerdo apontarem lá em direção ao calcanhar direito. Estende os braços e resiste com essa borda externa da coxa direita, de fora para dentro. E a partir dos ombros, gira os braços. Na inspiração, eleva esses braços lá em linha com os ombros e te eleva desde a cintura, costelas, axilas, fazendo com que esse glúteo esquerdo penetre mais à frente, joelho esquerdo mais para trás, faz essas costelas girarem da esquerda para a direita. Última respiração na postura, exalando, desceu lá, mãos na cintura, une os pés, pontinha dos dedos em frente ao peito, Uddita Hasta Padasana. Gira pé direito para fora, traz as mãos na cintura um instante. Então, sente essa tua banda interna da coxa direita, você quer girar ela para fora. E essa coxa interna esquerda, você quer resistir. A gente vai para Virabhadrasana, mas com essas duas ações aqui. Então, essa ação da perna flexionada gira de dentro para fora e essa ação da perna de trás tem uma resistência, como se tivesse um cinto, uma faixa te segurando lá atrás. Então, estende os braços, enraiza o calcanhar esquerdo, resiste tracionando esse braço esquerdo para trás, senta lá nesse isquio direito. Lembra dessas duas bandas internas das coxas, lá perto das virilhas, lá onde o bloco tocou antes. E senta mais e por último mira o olhar lá no dorso da mão direita, sustentando a âncora do pé de trás. Inspirando, eleva, volta o pé à frente, prepara lá o segundo lado. Traz as mãos na cintura um instante, sente essa linha, pode pegar e sente as tuas coxas e ajuda elas a girar de dentro para fora. Faz esse giro e ao mesmo tempo tem uma resistência nessa coxa interna direita lá para trás. Alonga os braços e vai flexionando a perna da frente, sem deixar esse joelho cair para dentro, joelho flexionado para trás. Resiste com a tração do punho direito lá atrás, o tronco não cai. Então, encontra essa qualidade aguçada de alinhamento, de sustentação, de evolução na tua postura, te levando lá do osso púbico ao topo da cabeça. Por último, mira o olhar lá no dorso da mão esquerda. Inspirando, eleva, gira os pés para frente, mãos na cintura, aproxima as pernas na largura do quadril, Uttanasana. Em Uttanasana, traz os dois bloquinhos abaixo da linha dos ombros, coluna longa, pernas e braços afiados. Procura elevar bem essas patelas, leva o peso para os calcanhares, te puxa pelas laterais da cintura lá para trás, deixa a cervical neutra, olha para o solo, afasta bem esses ombros das orelhas, respira em toda a extensão do corpo, firme, estabilizado, aterrado, tanto pela ação dos pés quanto das mãos. Se você não tem os blocos, você pode tranquilamente usar um degrau de escada, uma plataforma, um banco, uma cadeira. Se as mãos chegam no solo, você usa as mãos lá diretamente no solo.
Agora, usa desse tempo de permanência na postura para refinar ela, elevando do arco dos pés as virilhas internas e recobre a presença nessa face interna, lá do topo das coxas, onde o bloco tocou. Leva essa faixa da coxa para trás e para fora. Última respiração. Inspirando, eleva o tronco e peguem uma cadeira, posicionem o encosto da cadeira lá na parede. Se você tem uma cadeira macia, com encosto estofado, você não precisa pôr nada lá, porque você vai apoiar o calcanhar lá nesse topo da cadeira. Eu coloquei aqui um pedacinho de mat, só para trazer maciez para o calcanhar, mas também poderia tranquilamente ser uma manta, né? Eventualmente uma almofada fina. Utthita Hasta Padangusthasana 1. Para Utthita Hasta Padangusthasana 1, pé esquerdo no solo, calcanhar direito sobre a cadeira. Alonga as pernas desde a cabeça dos fêmures aos calcâneos e estende os braços em Urdhva-Hastasana. Toca o teto. Sente essa extensão da coluna acontecer ali pelas laterais da cintura, costelas, axilas. E resiste com essas coxas internas, rolando em direção às coxas posteriores. Desde aquela tira da coxa, faixa da coxa, onde o bloco tocou lá, gira, como se estivesse girando aquela coxa lá para trás, interna. E desce as mãos. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai avançar com o tronco à frente. Meu convite é para que vocês segurem lá com as mãos no pé. A mão não chegou no pé, a perna não ficou estendida. Começa hoje com a perna semi-flexionada e vai experimentando essa ação da extensão pela ação do teu quadríceps, desse músculo da coxa. Você pode fazer algumas vezes esse movimento de flexão e de extensão, sem perder a extensão da perna da base. A perna da base lá, ela permanece estendida, não dobra aquele joelho. E à medida que você estende a perna, ergue as costelas, abre o peito, ombros para longe das orelhas. Faz só mais 3 vezes esse movimento de flexão, de extensão, respeitando os limites do teu corpo. E pouco a pouco solta lá o pé, desce essa perna, prepara a outra. O que acontece aqui? Idealmente, a gente quer estar com as duas pernas verticais, alinhadas, né, em ângulo de 90 graus, alinhadas com o quadril. A gente não quer estar com essa perna lá para trás, assim, diagonal. Para frente não dá, porque daí desequilibra, né? Então, procura encontrar esse ângulo e estende os braços. Estende as pernas, a coluna, os braços. Foca o olhar, respira, desbravando todo esse território interno pela ação lá das coxas frontais, as posteriores, e tração dos punhos lá para o teto. Você pode expandir esse espaço interno. E pouco a pouco vai lá, segura o pé esquerdo e vai no teu tempo, criando esse espaço. Observa o que acontece quando você desce a linha interna e externa dessa coxa esquerda ao solo. Quando você trabalha essas duas linhas e eleva as costelas e abre o peito. E segue ascendendo essa torácica à medida que a coxa desce. Quando você estende a perna, a pelve se afasta da coxa, a coxa se afasta da pelve. E desfaz, prepara para a variação lateral.
tá? Então, Utthita Hasta Padangusthasana 2, ou lateral, a gente quer aqui ter essa extensão da perna lá pro lado, né? Então, primeiro, apoia lá teu calcanhar, estende os braços, gira as palmas para cima, faz esse giro brotar lá dos ombros, inspira, te eleva e mantendo essa extensão do tronco, desce lá para a lateral, vai descer a mão lá no dedão do pé e a mão de fora lá na cintura. Então, esse dedão do pé, você quer segurar com esses 3 dedos. Faz essa chave, 2 por baixo, passa o polegar por cima e aí você estende. Quando você estende esse pé, o que eu quero que você observe? Alonga a linha interna da perna, desde essa virilha interna, desde essa coxa interna onde você tocou o bloco. Alonga e leva lá para frente, como se quisesse furar a parede. Mantendo essa cintura inferior longa, não deixa esse tronco ficar curvo, eleva essas costelas de baixo, gira o peito para o lado de fora. Eu não sei qual perna você subiu, porque eu não falei. Então, abre o peito, eleva o queixo, respira. E retorna, prepara o segundo lado. Então, traz lá o outro calcanhar na parede, lembra de começar encontrando esse ângulo do calcanhar de cima com o arco do pé de baixo, estendendo os braços, encaixa lá o sacro ao cóccix, resiste com essas linhas da coxa de cima para baixo em direção ao solo, essa patela está firme, ativa, com os braços bem estendidos, gira os braços a partir dos ombros. Então, gira, eleva, acende e segue estendendo o tronco lá para a lateral, sugando essa virilha aqui interna. Desceu a mão lá no dedão do pé, segurou em Padangustha, acende essas costelas inferiores, as superiores, gira o tronco para fora e sente glúteo ativo, coxa da perna da base afiada para trás e vai alongando mais e mais essa cintura inferior e estendendo mais e mais essa perna de cima, desde a virilha interna ao calcanhar interno. E desfaz. Retorna. Traz a cadeira para fora do teu tapetinho. Prepara lá para Tadasana, mais uma vez. E já ganhamos pernas mais ativas, com novos recursos. Utthita Hasta Padasana. Afasta pernas e braços. Gira pé direito para fora. Nós vamos voltar para aquele Vira Bhadrasana 2 de antes, para sentir como essas virilhas e pernas já estão um pouco mais conectadas. Enraiza aquele calcanhar de trás, senta no isquio da perna da frente e Utthita Parshva Konasana. Leva a mão direita lá no tornozelo interno, braço de trás bem estendido. Esse braço ele vai vir lá pela frente estendido, em linha com essa orelha esquerda. Então, se você tivesse uma parede aí, você queria empurrar a parede, certo? Eu aqui, por acaso, a minha mão chegou na parede, mas não precisa ter parede. Você quer empurrar e alongar toda essa face externa, mantendo aquele calcanhar esquerdo aterrado, os dedinhos da mão esquerda longos, penetra a escápula direita, mira o olhar lá para o teto, olhando pela frente do braço, não por trás. E na inspiração, retorna o braço, inspira, eleva o tronco, foca a frente, mãos na cintura, gira os pés lá para o segundo lado.
Rotaciona desde a cabeça lá do fêmur, de dentro para fora, essa perna esquerda. Observa se essa tíbia, o osso da canela, o joelho, topo da cabeça do osso do fêmur, né? A linha do fêmur. Está todo mundo olhando para o mesmo lado, né? Por que eu te falo isso? Porque às vezes a canela está olhando para lá, a coxa está olhando para cá, e aí eu posso machucar o meu joelho. Então procura alinhar isso. Sente essas linhas de contenção e de alinhamento. Braços firmes, peito aberto, olhar focado, calcanhar direito aterrado e vai sentando lá nesse isquio esquerdo. Aí, desceu a mão lá no tornozelo interno, braço de trás alonga, lá pela orelha, em linha com essa orelha direita agora. E vai a cada exalação, torcendo mais essas costelas da esquerda para a direita, penetrando a escápula esquerda, aterra mais o calcanhar direito e estende mais o braço direito. Sente essa extensão de toda a pele, dessa banda da cintura direita, costelas, se abre. Inspira, eleva, braços, tronco, pés para frente, mãos na cintura, aproxima as pernas, Uttanasana, aquele mesmo Uttanasana de antes. Os pés podem ser um pouquinho mais largos, mais afastados, na largura do tapete. As mãos abaixo da linha dos ombros. Flexiona uma vez um pouco as coxas para elevar mais os isquios e levar o umbigo na lombar. E sente essa base da coluna sendo alinhada, mantendo esse encaixe da coluna, estende as pernas. Desde o topo dos joelhos, as virilhas frontais, te puxa para trás. Então, sem perder o ângulo dos 90 graus, mas puxa e sente que você estende a tua coluna. Decanta o olhar, lembra do nosso drishti, do nosso foco, onde o alvo é si mesmo, como fala o Guruji. O si mesmo, o eu maior, o self, a alma. Então, mantém os pés aterrados, as mãos enraizadas também, a coluna longa, a respiração gentil, fluida. Então, usa desse assento nessa postura para que nós possamos ir para uma nova postura de desafio, de equilíbrio, de extensão e crescimento. Mãos na cintura, eleva o peito. Preparem-se então para Ardha Chandrasana, meia lua. Para Ardha Chandrasana, estou deixando o bloquinho aqui atrás, já um de cada lado. Então, nós vamos entrar em Ardha Chandrasana. Por que eu me desloquei para a lateral aqui do meu tapete e sugiro que você também se desloque para a lateral esquerda do teu tapete. Deixa eu fazer espelhado direito. Então, se desloca para a lateral esquerda do teu tapete. E nós entramos na postura a partir de Utthita Hasta Padasana. Afasta as pernas e nós vamos juntos e juntas. Já gira os dedinhos do pé direito para fora. Aí, alonga o tronco, traz a mão lá na canela ou lá no bloco, né? Se você tem o bloco, se a mão é difícil de chegar ali na canela, tudo bem você usar o bloco. Desse Trikonasana, dedica um tempo aqui para enraizar bem o calcanhar do pé de trás, penetra mais esse glúteo direito, abre o peito, alonga essa coluna, não deixa essas costelas irem para o teto, desce elas, aí flexiona a perna da frente, perna direita,
Desloca esse bloco lá uns 30, 40 centímetros à frente, bem à frente. Perna de trás estendida. Traz o peso para a perna da frente sem dobrar a perna de trás. E eleva a perna de trás, estendendo a perna da base. Então, alonga essas laterais da cintura, estende a perna de trás lá pela cabeça do fêmur até o calcanhar. Aí, isso. E sustenta aquela extensão lá, mantendo também a extensão dos braços. Toca o teto. Se você tem estabilidade aí, por último, você leva o olhar lá na palma da mão direita. Volta, flexiona a perna da base, volta a perna de trás em câmera lenta, controla o movimento, longe, 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 lá para você voltar direto para Trikonasana. Toca Trikonasana, inspira, eleva o tronco, pés para frente, mãos na cintura, aproxima as pernas. Então, eu sei que Ardha Chandrasana muitas vezes é uma postura de grande desafio para a maioria de nós. Então, quando isso acontece, você pode usar uma parede, tá? Então, se foi o teu caso, se você sentiu que oscilou demais ali e que não conseguiu permanecer na postura, você pode usar aqui. Estou fazendo a mesma coisa de lado. Por que eu estou fazendo aqui nesse ângulo? Para vocês enxergarem melhor as minhas pernas. Então, eu posso ter aqui, ó, apoio da perna de cima lá na parede, apoio do glúteo de baixo na parede. Esse glúteo de cima, ele quer vir para longe da parede, mas eu quero levar ele lá na direção da parede. E estendo o braço de cima. Então, eu posso fazer a mesma postura de costas lá para a parede. Então, preparando esse segundo lado, seja de costas para a parede, seja no centro, livre, estende os braços, gira teu pé esquerdo para fora, lembra, desde o topo dessa coxa esquerda que gira de dentro para fora, alongando o tronco, Trikonasana. Desce a mão lá na canela ou no bloco, Trikonasana, postura dos triângulos. Sente a extensão das pernas, braços, coluna, glúteo esquerdo penetrando a frente, crista ilíaca direita lá para trás. Daí, mantendo a perna de trás bem firme, flexiona a perna da frente. Traz o bloco lá na frente, em linha com o teu minguinho do pé esquerdo. E traz a perna de trás estendida. Eleva essa perna e estende a perna da base. Desbrava a extensão da postura, sentando o olhar na altura dos olhos. Alonga do fêmur direito ao calcanhar direito. Penetra mais essa escápula esquerda. Mantém ambas as coxas frontais, as posteriores. E por último, mira o olhar lá na palma da mão direita, lá no alto. Respiração suave, profunda. E devagar, flexiona a perna da frente. Em câmera lenta, volta levando esse pé direito lá longe, 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 lá atrás, para Trikonasana. Toca Trikonasana, expande o peito, a pelve, inspira, eleva, pés para frente, mãos na cintura, une os pés, entrelaça os dedos das mãos, gira as palmas para fora, inspira, eleva o tronco. Mantém aquele bloco imaginário entre as coxas, exalando. Desce os braços, troca o entrelaçar dos dedos das mãos e mais uma vez inspira, eleva desde o quadril até os braços, mãos, cotovelos e joelhos estendidos,
coxas compactadas, olhar assentado lá na altura dos olhos. Faz uma última inspiração e exalação aí e desce os braços. Dobra o teu tapetinho ao meio e ao meio. Nós vamos lá para Shirshasana e Ekapada Shirshasana. Então, dobra o tapete, desculpe, não é Ekapada Shirshasana não, Parshva Ekapada Shirshasana, tá? Eu sugiro, peço que vocês façam lá na parede, mas caso você já seja um profissional mais experiente, afaste-se da parede e vá no teu lugar de domínio, né? Aqui a parede, sempre ela nos é uma medida de segurança. Então, eu vou mostrar aqui de lado para vocês, lembrando, entrelaçar na raiz dos dedos, entrelaçar das mãos, apoia as unhas dos polegares ali para ter essa conchinha que vai encaixar lá atrás na cabeça, cotovelos em linha com os ombros. Não deixe os teus cotovelos irem para fora, isso sobrecarrega lá a cervical. Então, uma vez que você entrelaçou os dedos das mãos, conectou os dedinhos lá na parede, topo da cabeça no chão, estendeu as pernas, caminhou com os pés para frente, eleva uma perna e toma um impulso lá com a outra. Sobe as duas pernas. Carimba os calcanhares na parede, eleva ombros, glúteos, calcanhares, acende todo o tronco. E aqui a gente vai hoje fazer calcanhar direito em linha com o arco do pé esquerdo e descer essa perna lá, paralela ao chão. Voltar. Lembra de ter equilíbrio e resistência na perna antagonista, perna da base, no caso a perna da base é a perna de cima. Então resiste com aquele calcanhar de cima lá na parede, mantém essa elevação dos glúteos, senão você cai da postura. Então, eleva esses ombros, estabiliza no centro, para sair da postura, volta lá, uma perna e depois a outra. Sente-se nos calcanhares, solte a testa no solo, relaxa em Adho Mukha Virasana. Então, espero que vocês tenham observado aí, que a gente possa, dessa forma, construir esse Shirshasana. Entrelaça lá bem os dedos na raiz dos dedos, carimba desde os cotovelos até os punhos lá no solo, com esses cotovelos e punhos bem aterrados. Não deixa os punhos se quebrarem assim ou se fecharem assim, porque você quer essa conchinha ali para encaixar lá atrás do occipital. Mesma coisa cotovelos, não afasta, mantém eles lá em linha com os ombros e carimba cotovelos e punhos no solo e eleva os ombros. Deixa esse espaço lá da cervical longo, aberto, estende as pernas, caminha com os pés para frente, sente essas virilhas frontais erguidas ao teto, como se houvesse um cinto, uma faixa, mas são teus quadríceps ativos. E daí você vai subir uma perna estendida, longa, toma um impulso com a outra e carimba os calcanhares na parede. Absorve as coxas de fora para dentro, ergue os glúteos, ergue os calcanhares e sente se a tua base tá firme. Pressiona cotovelos e punhos. Resiste com os ombros elevados, escápulas para frente. Gira o pé direito para fora, como uma seta. E encaixa esse calcanhar direito em linha com o arco do pé esquerdo. E sente que quando você vai descendo a perna direita, você tem uma resistência ali nesse topo da coxa direita para o teto.
E você está alongando da cabeça do fêmur ao calcanhar. Mas a tua âncora é aquele calcanhar esquerdo aterrado, firme lá na parede. Os 2 glúteos ascendentes. Faz sem pressa. Usa a parede como baliza, se necessário. Na inspiração, retorna a perna direita, absorve os tornozelos, absorve os joelhos, absorve o quadril, ergue os glúteos, prepara o outro lado. Gira esse pé esquerdo para fora e vai descendo, mantendo essa perna esquerda estendida. Não dobra esse joelho esquerdo. Resiste e sente que tem resistência lá no topo da coxa, lá para o teto. E resistência lá naquele calcanhar na parede, lá em cima. Mantendo o olhar brando, a respiração fluida, deixa essa coxa que desce chegar paralela ao chão. E na inspiração, vai gradualmente, sem pressa, não corre nesse retorno. Retorna, reabsorve as pernas, dos pés, joelhos, quadril. Resiste com o calcanhar na parede, desce com a outra perna, estendida, longa, controlando o movimento, sem desabar no movimento. E então, traga os 2 pés no solo e flexione os joelhos, sente-se nos calcanhares, esteja lá em Adho Mukha Virasana. Relaxa a testa no chão. Observa se teus joelhos estão afastados o suficiente, te dando espaço para o tronco descer. Se os joelhos estão próximos, o tronco não desce. E aí fica mais difícil chegar lá com a cabeça no chão. Faça só mais 2 ciclos respiratórios aí. Então, eleve o tronco, vértebra por vértebra, e prepare-se para Viparita Karani, lá na parede. Pode ser com uma manta, um almofadão, até mesmo os blocos, né? Os blocos, eles são mais duros, mas eles poderiam também ser dessa forma, né? Lá na parede, lado a lado, na menor altura, eles serviriam para assentar o sacro, tá? Igual como nós vamos fazer aqui, com esse sacro assentado ali na manta. Então, se você não tem nada, você vai deitar direto lá no solo, né? Então, cola os glúteos na parede, estende as pernas, desce os ombros e estende os braços lá para trás, como braços de Urdhva Prasarita Padasana, braços estendidos desde as laterais das virilhas, dando extensão para a cintura, expansão para os pulmões, alongando axilas externas, dorso das mãos no solo, plantas dos pés e palmas das mãos abertos, vivos, vibrantes, joelhos lá em direção à parede. Então, desça os braços nas laterais, em linha com os ombros, desce ainda mais os ombros e os trapézios, ajusta um de cada vez, rolando, girando, ombro direito para trás e para baixo, ombro esquerdo para trás e para baixo. Sente a pele do pescoço longa, pele do topo da testa em direção ao queixo, queixo ao peito. Solta a mandíbula, apazigua a garganta, amacia a respiração. Deixe que
exista descanso para pelve, sacro, lombar, cristas ilíacas, órgãos pélvicos. Relaxa o assoalho pélvico. Daí você vai para Baddha Konasana, flexiona as pernas, espalma os pés mais próximos à linha do quadril, afasta os joelhos, pressiona a borda externa dos pés na parede. Você pode, com as mãos, fazer uma gentil tração das coxas internas às externas, sentindo estender desde a pele das virilhas internas. Alonga essa pele. Respira. Então, retorne as pernas unidas, pés na parede. Empurre-se para trás até trazer o sacro no solo. Cruza as pernas em Swastikasana, cruza os braços. Inverte o cruze das pernas e dos braços. As mãos estão firmes nos cotovelos. Você quer, nesses movimentos, sempre ter em mente o drishti, o alvo, você, e esse você sendo desvendado internamente, sendo desvelado e revelado a você. Então você está trazendo tapas, vontade em cada mínimo gesto, cada ação. Então sentir as mãos nos cotovelos, sentir essa extensão das virilhas internas aos joelhos internos, dos joelhos internos aos externos, dos joelhos externos aos glúteos, sentindo a inserção dos fêmures nos acetábulos e soltando, você vai entrar em Shavasana. Para Shavasana, você pode se afastar da parede, estendendo pernas e braços. Pode usar desse suporte, sejam os blocos, seja a manta, bem abaixo da dobrinha lá dos glúteos. Traz nessa manta ou esses blocos ali bem pertinho, nessa faixa superior, posterior das coxas. Então, alargue-se em Shavasana. Sente o afastamento dos braços e pernas, te dando liberdade nas virilhas e axilas. Sente o assentamento das escápulas e do sacro. Respira, solta, entrega. Decante-se completamente. Deixa a respiração se tornar aveludada. Como quem sorve esse néctar da vida. Deixe que a tua respiração agora seja esse sorver. Então, permaneça por mais 3 a 5 minutos em Shavasana. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrichor ma amritam gamaya,
Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Ó Senhor, guie-nos do irreal para o real, da escuridão, da ignorância, à luz do conhecimento, da mortalidade do corpo, à imortalidade da alma. Om, paz, paz, paz. Om Tat Sat. Namastê.